bem-vindos a mais um podcast Líder Maravilha. O podcast que normalmente traz mulheres inspiradoras que estão fazendo acontecer, mas de vez em quando a gente aceita alguns empresários, homens que estão também crescendo, são referência no seu mercado, para nos inspirar, para nos dar estratégias importantes para o nosso negócio. E hoje a gente vai falar de um tema muito legal, que é a importância da gestão da tecnologia para pequenas e médias empresárias. Então você, pequena e média empresária, fica aí, já comenta, já compartilha, já curte esse vídeo que vai ser muito importante para o seu crescimento. Foi muito importante quando a gente entendeu a diferença de ter alguém cuidando da nossa tecnologia para quando era só o menino do TI que a gente chama. Eu tô aqui hoje com o nosso super convidado, sócio do Fire Club, Edson Fernandes, ele que é CEO da Digitrix, especialista de TI das celebridades. Bem-vindo! Olá, Carlas. Obrigado pela oportunidade. E é uma honra estar aqui com vocês mais uma vez. Nessa temporada de podcast de inverno, né? Tá calor, tá frio, aí a gente vai aquecer esse podcast, né? Vamos sim. Me conta, já vamos pro tema principal. Por que é importante as pequenas e médias empresas terem uma gestão de tecnologia? Quais são os benefícios? E é muito caro ter uma gestão de tecnologia? Porque, primeiro, essa é a pergunta que sempre fazem quando os recursos são limitados. O que é caro é bem relativo, né? A gente precisa extrair o melhor da tecnologia, e se eu conseguir fazer com que a tecnologia me ajude nos meus processos de negócio, nos meus processos de RH, por exemplo, nos meus processos de marketing, de venda, então a TI não é cara. E a importância, que foi sua primeira pergunta, é brutal. Toda pequena e média empresa, ela precisa de um suporte de tecnologia. Ela precisa ter no seu dia a dia toda a sustentação de tecnologia. Nenhuma empresa hoje no mundo vive sem uma base tecnológica. Não importa qual é o seu business, a tecnologia é fundamental. Eu não vejo nenhuma chance de você ser competitivo se você não tem uma boa tecnologia. E de preferência que seja algo bem intencional, ou seja, que você esteja empregando tecnologia no seu business, no seu negócio, com fundamentação, sabendo para quê que você está colocando tecnologia. Quais são os problemas que você quer resolver no seu negócio? É para aumentar vendas? É para melhorar os seus processos de entrega de serviço para o seu cliente, melhorar o seu produto? Para que você quer colocar a tecnologia no seu negócio? E é suficiente a gente ter, que eu brinquei, né? O menino do TI, que é aquele que faz os reparos no computador, é suficiente? A partir de qual porte de empresa a gente precisa ter uma gestão mesmo que é o seu trabalho? Conta pra gente, assim, a partir de quando vale a pena, o risco passa a ser muito grande, ou o trabalho de ir para uma autorizada, enfim, cuidar disso, ou também a parte de segurança, né, das informações, a partir de quando vale a pena? Não tem um tamanho exato, vai muito do mindset digital do empreendedor. Então, eu tenho clientes dentro da Digitrix de 10 pessoas, 10 colaboradores. Eu tenho cliente de 300 pessoas, 300 colaboradores. Então, eu vejo muito pelo mindset do empreendedor. Se ele tem um viés digital, se ele entende que é muito importante, ele vai buscar tecnologia adequada para o momento que ele está. É óbvio, ele vai adequar a tecnologia para o momento que ele está, pelo tamanho que ele está naquele momento ali. Agora, se a empresa está crescendo, se ela percebe que ela precisa de mais robustez tecnológica, ela precisa investir mais em tecnologia, é óbvio, né? Então ela vai investir mais e mais para que ela possa crescer, escalar o seu negócio, ou escalonar o seu negócio, dependendo do tipo de negócio dela, com a tecnologia. Mas tudo passa muito, Carla, pelo mindset do empreendedor. Existem empresas grandes que não entenderam ainda que a TI é essencial para o business delas, dessas empresas. Eles estão patinando. Eu tenho clientes que têm muita dificuldade ainda de entender que precisa investir numa estrutura de tecnologia adequada para o seu negócio, para o seu tamanho. Já eu tenho empresas menores que já entenderam isso faz muito tempo e tem uma TI muito bem estruturada, porque, na verdade, o empreendedor, quando ele acorda pela manhã, ele deveria perguntar para ele mesmo, fazer uma auto-pergunta ali, né? O que eu quero melhorar no meu business, no meu negócio, usando a tecnologia da informação, usando a TI? Que problemas que eu poderia melhorar com o apoio, com o suporte
de uma tecnologia, seja inteligência artificial, seja qualquer tipo de tecnologia, como que eu posso aproveitar a tecnologia para que o meu negócio gere diferencial, para que eu seja mais competitivo, porque a tecnologia é para você ser mais competitivo. Claro que é para você ter produtividade, para você melhorar a sua eficiência, mas acima de tudo, você ser competitivo, porque senão você nem empata o jogo com os seus concorrentes, se você não tiver tecnologia. Exatamente. Né? E quais serviços que você tem na Digitrix que auxiliam? Tem diferenças? Quais tipos? E também quais ramos de negócio? É diverso? É qualquer ramo ou você tem um nicho, Edson? Não, hoje a gente atende qualquer nicho de mercado. Né? Tá. A gente, claro, obviamente, a gente tem, até por network que eu tenho construído há muitos anos no segmento jurídico, nós temos muitos escritórios de advocacia lá que são nossos clientes, mas temos também bastante contabilidade, empresas de arquitetura, empresas de engenharias, então temos diversos tipos de setores. Tá. E o que você faz? Você cuida do software, hardware, segurança da informação? Fala um pouquinho, para quem não entende, tem bastante computadores. Eu sou um escritório de contabilidade pequeno, mas o que isso me ajudaria colocando você lá? Bom, eu vou começar a responder a sua pergunta pelo nosso método. Nós temos um método de entregar serviço e temos um método para agregar valor ou entregar valor para o cliente final. Porque normalmente as empresas que fazem o que nós fazemos, elas fazem o que é uma sustentação de tecnologia, uma manutenção de tecnologia. E nós não nos posicionamos dessa forma. Né? Então, nós temos um método chamado IT Growth, que é um método baseado em 4 Ps. O que significa esse método? Primeira coisa que uma empresa precisa em termos de tecnologia. Qualquer empresa, qualquer tamanho de empresa, ela precisa sustentar e manter o que ela tem. Ou seja, ela precisa de um plano de continuidade. Não pode parar. Ela não pode parar de mandar e-mail, ela não pode parar de mandar proposta, ela não pode parar de vender. Então, eu preciso o quê? Sustentar a tecnologia, administrar a tecnologia, para que essa empresa não pare o seu negócio. Isso é o primeiro P. Se, por exemplo, acaba a luz, sei lá, é isso, mais ou menos? Mas no caso, por exemplo, dos recursos computacionais. Caiu o servidor, caiu a internet, parou de funcionar, no caso dos contadores, né? Um sistema contábil, como a domínio. Se parar, alguém precisa resolver. Então, o primeiro P é você garantir que todos os recursos computacionais dessa empresa estejam operacional e com performance. Esse é o primeiro P. Legal. Só que não basta só você fazer isso. Você precisa evoluir o mindset do cliente. Então, o nosso segundo P, o que ele é? Transformar a cultura do cliente. Como o nosso cliente tem um LTV muito alto, ele fica conosco muitos anos. Então, eu consigo fazer um relacionamento com ele para poder levar para ele, olha, seria bom você hoje você está desse jeito, seria bom você melhorar nisso. Ou seja, eu vou trabalhando a cultura digital desse cliente para ele perceber valor na tecnologia. O que me leva para o meu terceiro P. Mas espera aí, eu perdi a palavra do segundo P. Qual que era a palavra? É transformação da cultura do cliente, é transformação da cultura digital. P? É o segundo P. É o segundo P. É o segundo pilar. Eu buguei. Tá, segundo pilar. Primeiro pilar, vamos lá. Sustentação. Tá bom. Eu vou sustentar ele no primeiro pilar. É P de pilar. Isso, sustentação. Tá. É que eu achei que a sustentação era planejamento, de P de planejamento, entendeu? Não. É o primeiro pilar entendi, dele, são agora. 4 pilares. O primeiro pilar é sustentação, é o plano de continuidade do business dele, do negócio dele. O segundo é a evolução do mindset dele. Porque muitos clientes nos contratam, mas ele ainda tem muita dificuldade com questão de tecnologia. Então, como eu tenho um modelo de negócio onde eu tenho diversos executivos de relacionamento que estão o tempo todo conversando com ele para mostrar para ele as inteligências artificiais que existe, ou seja, trabalhar, mostrar valor para ele da tecnologia para que ele entenda o poder da tecnologia no negócio dele. O que me leva para o terceiro P, o meu terceiro pilar, né? Que é a parte de gaps, de plano de melhoria. Ou seja, eu crio um roadmap para ele de melhorias para o negócio dele. Eu faço um as-is, falo, olha, hoje você está assim, e um to be, e você pode ficar aqui. Legal. Esse plano pode ser um plano de 1 ano, pode ser um plano de 2 anos, de acordo com o momento que ele estiver. Top. Né? E o quarto pilar, a perninha do banco ali, é a execução. São os projetos que nós vamos executar para esse cliente. Então, olha só, eu vou sustentar o ambiente dele, eu vou evoluir a cultura digital dele, eu vou entender os gaps que ele tem no ambiente dele, que ele pode melhorar, e vou executar os projetos.
Então, eu tenho um time engajado em linha com esse meu método, que é o IT Growth, que é o método que eu faço com que o cliente ele entenda. Porque se eu só sustentar o ambiente dele, eu estou fazendo mais do mesmo. Eu não estou gerando nenhum diferencial. Mas eu não faço só isso. Então, eu rodo, é como se fosse um PDCA. Eu estou girando... Era exatamente isso que eu ia falar. E aí, quando ele cresce, você volta de novo. Volta o tempo todo. Por isso que a gente valoriza demais o relacionamento. Eu entendo que o que prevalece hoje no mundo dos negócios é o relacionamento. Eu estar com o meu cliente o tempo todo ali com ele, vendo o que ele precisa, entender o business dele, estar realmente presente dentro do negócio dele, ser um parceiro estratégico de negócio. É assim que a gente atua para o nosso cliente. Muito legal. Essa fala foi uma aula não só do que a Digitrix faz, mas também para você pensar no seu negócio. Existe um processo, um método que você pode criar, e é um método até educativo para o seu cliente, para ele entender em que fase que ele está, onde que ele pode chegar com o seu serviço. Ou seja, quando você vai vender, nada mais é do que ajudar alguém a resolver um problema. Então, esse tipo de método que fica muito dá muito para visualizar, beleza, onde que eu vou chegar, onde que eu tô, tal, dá clareza para o seu cliente. Então, você empresária, pensa no seu negócio. Que tipo de método você pode criar para mostrar para o seu cliente quais os benefícios de contratar você? Isso é bem legal. Não, perfeito. Né? Lá na Digitrix, nós gostamos de ser muito didáticos. Nós fazemos uma venda muito didática. Então, nós gostamos desde o momento que o lead entra, eu já explico para ele, olha, você está aqui, nós estamos fazendo desse jeito, se você entrar, virar parceiro nosso, nós vamos conduzir desse jeito, nós estamos aqui no Pilar 1, estamos sustentando a sua tecnologia, estamos gerindo a sua tecnologia para que a gente possa avançar para o P2. Ou seja, eu traço um framework do momento que ele está. Eu vejo qual que é o nível de maturidade que ele está em termos de tecnologia. Isso serve para qualquer empresa. Então, mesmo que a empresa está pequena, às vezes ela está só sustentando a TI. Por que está só sustentando a tecnologia? Porque ela não está vendo valor, porque ela não tem os demais P's. Sim. Ninguém está ali junto com ela, fazendo abordagem, mostrando que, poxa, se você fizer isso, você vai melhorar seus processos de entrega para o cliente. Eu não estou nem falando de questão de proteção de dados, né? Essas questões de LGPD, que são, hoje eu diria que é quase básico. Você não pode mais desviar ou perder dados do seu cliente. Isso é inadmissível, porque você... é sobre reputação. Se você perder dados do seu cliente, e eu souber, eu sou seu cliente, eu não quero mais ficar com você. Porque são meus dados que você está cuidando e você perdeu, extraviou, sei lá, fez uso indevido dele. Então, cuidar dos dados, administrar os dados, que são coisas que nós fazemos dentro da Digitrix, é o básico, é o pilar 1. É a sustentação e a administração, mas não basta, senão eu não vou evoluir, o meu cliente vai ficar defasado perante o mercado se eu não rodar esses pilares. Muito legal. Toda empresa é uma empresa de educação, e você começa educando os seus colaboradores com treinamento, com atendimento, com cultura. Depois você pode educar o seu cliente também. Então, com esse método, por exemplo, que a Edson falou agora pra gente, é muito legal modelar e entender o jogo. E também depois para as redes sociais e etc., porque você pode sim ensinar o que você tem no dia a dia de conhecimento, que vai reverberar tanto para time, quanto para cliente, quanto até para concorrentes, para mentorar também. Perfeito. Uma coisa, um testemunho para vocês pensarem na importância da tecnologia. O Será que quando ele tinha... a gente demorou para entender a importância de investir, né, em profissionais mesmo da tecnologia. A gente tinha uma pessoa de TI que era gerenciado pela gerente administrativa, que não tinha conhecimento nenhum. Eu até falei para você que era uma salinha quente, cheia de fio, o servidor não fazia sentido nada, a gente entrava ali, era uma bagunça, ele tirava o negócio do nada, e aí a gente foi vendo que... aí começamos a perceber que, por exemplo, pesquisa de satisfação com o colaborador, eles reclamavam das máquinas, dos sistemas, da internet, de tudo, era ruim para eles. Pesquisa com o cliente, poderia ser mais ágil, poderia vir com menos erros, né, assim, algumas coisas assim. Então, se você juntasse isso tudo, dava o quê? Tecnologia. E aí a gente foi e contratou
um parceiro estratégico para melhorar. Aí a gente foi entender de servidor, foi entender de parque, né, do próprio hardware ali, dos computadores, o que podia melhorar, foi entendendo disso. Foi mais um passo. E o próximo passo foi incorporar essa empresa, eles viraram nossos sócios, para que a gente pudesse ter até mais focado, ou seja, contadores grandes como nós já éramos, aí fomos crescendo também em número de pessoas, em número de máquinas, a gente entendeu que era de extrema importância, Claro. né? Por mais que a contabilidade ainda precise bastante da análise humana, a parte tecnológica foi essencial. Tanto que na nossa mudança, quando a gente mudou de prédio, se a gente não tivesse o time de tecnologia, a gente teria demorado e defasado muito mais. Então, realmente, para o seu crescimento, é um ponto essencial. Inclusive, eu preciso botar até nas minhas palestras sobre a tecnologia, porque faz muita diferença. Quando falam assim das chaves dos pontos de virada, a tecnologia é de extrema importância. Não, e olha que interessante, a tecnologia também é retenção de colaboradores. Total. Porque muitos colaboradores, eles ficam mais atraídos quando eles estão num ambiente corporativo que tem tecnologia de ponta, que tem facilidade para trabalhar, para produzir, que tem bons equipamentos, que tem segurança, que tem facilidade. Porque tem muitos lugares que às vezes não dispõem desses recursos e eles reclamam. Eu recebo alguns colaboradores na Digitrix que eles ficam assim... Fala, nossa, aqui tem tanta tecnologia, tantos aplicativos que rápido, eles gostam, é tudo muito fluido. Eles ficam até porque às vezes trabalhou em outros setores e outras empresas que não tinham essa disponibilidade. Então, eles acabam gostando. Então, é um ponto de retenção. Isso alinhado com uma cultura, enfim, com outras iniciativas, você também favorece isso. Perfeito. Investir em tecnologia é retenção de colaborador também. Muito bom. Tanto que foi o que eu falei, nas nossas pesquisas aparecia isso. E pensa você empresária, tem lá o seu MacBook, talvez, a sua coisa, seu iPhone rápido, e você lida com isso. Aí você vai lá no seu colaborador, você dá um computador que está caindo aos pedaços, o teclado não... 10 minutos para ligar a máquina. 10 minutos para ligar a máquina, 20 minutos para subir, para mandar imprimir sei lá o quê. E imagina isso todo dia, cansativo. Então, realmente, muito legal. E nós nem estamos falando aqui de questão de ROI. Porque se você pegar, dependendo do tamanho de uma empresa, que tenha lá, sei lá, 50 pessoas, e todos os dias a pessoa leva 10, 15 minutos para ligar a máquina, demora para produzir, quanto de desperdício você não teria ao final do mês? Muito. Né? Muito. E é uma conta até simples de você fazer. Pegar o salário da pessoa, fazer, né, dividir isso pelas horas trabalhadas dela, você já tem um número. Exatamente. Só Dá que é pra o quê? botar mais cliente. Só que é um custo intangível. Então as pessoas preferem não olhar para isso, né? Muito legal. E como que você chegou nesse ramo? Sempre gostou de tecnologia? Já foi? Ou foi do nada? Conta a sua história. Não foi do nada, mas foi... Eu cheguei em São Paulo com 16 anos. Do nada é ótimo, né? Do nada é ótimo. Eu cheguei em São Paulo com 16 anos. O meu pai, nós somos do interior do Paraná, de Londrina. Então, meu pai, corajoso. Aliás, pai, você está de parabéns, né? Muita coragem, largou tudo. A gente morava na roça, ele tinha uma chácara lá. E veio para São Paulo. Chegamos em São Paulo. Eu trabalhei em pouquíssimas empresas, mas meu primeiro emprego, eu tenho muito orgulho de falar, foi como empacotador. Então, eu era empacotador numa dessas redes de supermercados, foi meu primeiro emprego, registrado. Depois disso, fui trabalhar em banco e cheguei até o Albert Einstein, que lá eu comecei a gostar de tecnologia e eu comecei a perceber que tecnologia poderia mudar minha vida. Eu poderia transformar a minha realidade através da tecnologia. Eu não entendia muito bem como ainda, tá? Eu não sabia onde que aquilo poderia me levar, mas eu entendi que a tecnologia poderia mudar a minha realidade da minha família. E aí eu comecei a estudar tecnologia ali, fazer uma faculdade, e quando foi um pouco mais à frente, eu entrei numa grande empresa, hoje eu posso falar com mais tranquilidade, que é a Perdigão, virou BR Foods hoje, e lá eu fiz uma jornada bem longa, lá foram mais de 10 anos que eu trabalhei lá, saí de lá como gerente geral de infraestrutura de TI, tomava conta de uma rede gigantesca de filiais, toda a infraestrutura, dados, link de internet, satélite, parte de segurança, enfim, era uma quantidade bem grande mesmo.
Aí, só que em 2003 para 2004, eu já tinha essa sede. Eu não entendi o porquê, mas já tinha uma sede de empreender. Eu queria trabalhar por conta própria, eu queria ser um empresário, né? E ali começou a minha jornada. Aí eu saí da Perdigão e comecei a empreender. E hoje a Digitrix é a minha terceira empresa. Terceira? Né? Terceira empresa. Já quebrei... O que aconteceu com as Já duas quebrei anteriores? duas empresas. Já quebrei duas empresas. Já. Mas era de tecnologia? De tecnologia. E o que aconteceu? Qual é a dica para quem não quer quebrar? Gestão e governança. A gente não sabia fazer gestão. Então a gente Você tinha sócios? Tínhamos sócios. A minha última empresa hoje criamos a Digitrix, que é um projeto maravilhoso que eu criei com o Rafael Fontes, que é meu sócio. Acho que você conhece o Rafael, né? O Rafa. Mas as outras empresas, falta de gestão. Eu brinco que a minha última empresa, a nossa última empresa, era como se fosse, sabe aquela sopa que você faz? E que você coloca tanta coisa dentro da sopa que você não sabe mais do que é aquela sopa? Você não sabe mais. Era uma coisa tão complexa, tão misturada, que não tinha foco, não tinha uma diretriz, e que aquilo começou a não fazer mais sentido. E a gente resolveu finalizar o projeto e começar um novo projeto, que é o projeto... Mas era o Rafa também? Não, eu já conhecia ele, trabalhava, mas era outro regime. Ele não, Tá bom. E para quem está nesse aperto, para uma mulher que não sabe se fecha a empresa, se bota para outro projeto, qual que é um fôlego que você possa dar, um insight, faz isso para tentar ou não, é melhor, vai para o próximo passo, o que você acha? Eu acho que primeiro você tem que saber o que você quer. Tá. O que você quer. Eu cheguei a um momento que eu olhei para tudo aquilo e falei assim, isso não é o que eu quero. Que é muito importante. Certo. Eu falei, isso não é o que eu quero, isso aí não é o que vai me fazer feliz, não é o tipo de empresa que eu quero, não é o modelo de negócio que eu quero, não é nisso que eu acredito mais. Tá. Então, se a pessoa ela entende que está num contexto como esse, ela tem que mudar. Não tem outra saída, você tem que mudar. Tá bom. Como que vai mudar? Aí a pessoa vai ter que ver como que ela vai mudar. E qual que é o sentimento? Dá um sentimento de fracasso? Sempre dá, né? Sempre que a gente percebe que a gente está num objetivo, numa direção que não está certo, igual quando eu vim para cá. Quando você erra o caminho, dá uma frustração, né? Natural, né? Mas essa frustração, ela precisa rapidamente ser superada. Legal. Não dá para ficar frustrado o tempo todo, não dá para ficar reclamando o tempo todo. Ok, não deu certo e tem que fazer alguma coisa. Você só resolve as coisas com ação e com atitude, eu não vejo outro jeito. Então, se aquele cenário não estava bom, né, eu falei, olha, vamos mudar, eu não quero mais esse cenário. Então, e esse modelo aqui, nesse contexto, não dá para continuar. Eu tenho que começar um outro, e às vezes significa começar do zero mesmo. Não tem outro jeito. Mas vai muito do contexto da pessoa, o momento que ela vive. Ela tem que ser muito honesta com ela mesma. Legal. Né? E muito alinhado com o que ela quer. Eu tinha clareza no que eu queria. Isso eu tinha de bom. E quando eu olhei para aquilo, eu falei, isso está totalmente desalinhado com aquilo que eu quero. Eu falei, não faz mais sentido essa empresa desse jeito. Eu quero uma empresa que faça sentido. O término, resolver ir para um outro caminho, dá uma sensação, mas não é um fracasso se você sabe onde você quer chegar. Né? Não, e não é fracasso, eu acho que é aprendizado. Né? Toda a minha jornada, e eu acho que de todos os empreendedores, ela é muito pautada, né, em sucesso e fracasso. Exato, né? Não tem outra coisa a ser feita. Você vai errar e você vai acertar. O que a gente quer é talvez errar menos, ser mais assertivo, começar a projetar o futuro, né? Eu brinco que é comprar o futuro, né? Então, se eu ando com quem já chegou lá, então eu tenho acesso mais rápido. Olha, poxa, fulano conhece mais pessoas, fulano tem mais acesso. Se eu estou com essa pessoa, eu estou projetando o futuro que eu quero, porque eu estou com essas pessoas. Né? Então eu estou vendo qual o formato que eu quero. Se eu estou aqui, é porque faz sentido para mim estar aqui. Sim. Né? Então faz parte de uma visão que eu tenho. Faz parte. Né? Eu gosto muito do conceito do essencialismo, que é baratear o fracasso. Porque a gente fala fracasso, parece uma coisa tão ruim, mas na verdade não. Tem muita coisa que acontece que não vai dar certo. Só que aí, se você age rapidamente,
tenha clareza do que você quer, age rapidamente e vai para a próxima etapa, esses mini fracassos do dia a dia vão sendo barateados. E outro detalhe, quem disse que esse fracasso não era necessário? Total, e na verdade é pro bem, Às vezes pra foi mudança. em função daquela situação que se não tivesse acontecido, eu não teria dado o próximo passo. Exato, que é a Digitrix. Exatamente. E como que está a Digitrix hoje? Quantos anos tem a Digitrix? 6 anos. 6 anos. Isso é um projeto de 6 anos. Nós começamos com umas 10 pessoas, hoje nós somos próximos de umas 40 pessoas dentro da empresa. Estamos super bem. 40 pessoas? 40 pessoas. Legal. Estamos com vários projetos de mentoria, projetos de ecossistema. Nós estamos construindo uma nuvem própria da Digitrix, né, dentro de um grande data center. Nós temos uma clientela que já usa essa nuvem. Então temos vários projetos que estão sendo criados em torno da Digitrix, que é o nosso ecossistema. Muito legal, muito legal. Por falar em ecossistema, a gente está aqui na nossa temporada de podcast de inverno, porque ele é nosso sócio do FAIR Club. O FAIR Club, ele está dentro da MLS, que é o maior ecossistema de educação executiva do Brasil. FAIR Club, que é um clube de negócios que a gente faz conexões, a gente tem mentorias, a gente cresce todo mundo junto, cresce uns auxiliando os outros, fazendo negócio, fazendo amizade, tendo os nossos FAIR Club Experience, que a gente eleva a nossa frequência para outro nível, outro patamar, entender que há mais do que a nossa bolha. Então, tem um QR Code na sua tela. Se você quiser saber mais sobre o FAIR Club, você pode apontar seu celular e falar com o nosso time, que ele te explica, te fala como é que funciona. Pô, quero estar no próxima temporada de podcast, a gente faz de verão, a gente faz nas alturas, a gente faz em um monte de lugar, que a gente é meio maluco mesmo, né? E aí, se você quiser saber mais, tá aí, você pode acessar e conversar com o nosso time. O que você tem no FAIR Club? O que você gosta do clube? O que você absorve já e já teve de resultado com o clube? Olha, o que eu mais gosto, que mais faz sentido para nós hoje, não só para mim, né, para o meu sócio e para todos da empresa lá, são as mentorias. Né? Quando eu entrei para o FAIR Club, a coisa que mais me atraiu é a jornada, né? Como que diz? O sucesso deixa rastro. Né? Mas as experiências, para mim, deixam muito mais ainda. Então, por exemplo, o Serac, ele tem uma jornada que ele passou ali. Sim. E a Digitrix é uma empresa de serviço e faz muito sentido. Tanto é que quando eu entrei, foi muito em função do tipo e modelo de negócio do Serac. Legal. Tanto é que eu uso muito a mentoria do Serac para poder ter insights operacional. Eu estive lá recentemente com o CEO de vocês, né, o Thiago, e foi incrível, porque eu voltei para a Digitrix e mudei um detalhe, né, faz um mês isso, um ajuste, mas um ajuste que ele fez tanta diferença que muitos clientes perguntou o que está acontecendo, que melhorou muito o nosso atendimento. Que legal. Porque faltava esse ajuste, a gente percebia que tinha alguma coisa que não estava fechando. Mas esse pequeno ajuste que nós fizemos na nossa operação de atendimento, que foi um insight que o Thiago disse, olha, aqui nós fazemos desse jeito. Claro que a gente às vezes não precisa copiar, mas você tem um insight para você pegar aquilo, sim, você chega na sua organização e fala, poxa vida, isso aqui se eu mudar nesse formato, vai dar um bom jogo. E nós fizemos isso. E todos, seja os colaboradores como o cliente, perceberam mudança e ficou muito mais fácil, inclusive, a nossa gestão. Legal. Então isso para nós é muito importante, essa parte de mentoria. Claro, tem todo o network, tem todo o ambiente, muda a frequência, é incrível você viver essa energia toda que nós vivemos, né? A cada evento, a cada encontro, mas estar dentro de um ambiente, dentro de um clube, que você tem a prática, isso para mim é importante demais. Não é mentoria de palco. Exato. Né? É uma mentoria vivida, uma mentoria que, se eu for conversar com o seu pai, ele tem uma história para me contar que me ajuda muito. Todos ali que eu vou conversar têm uma história real de vida vivida. Isso. Então isso me ajuda muito, isso para mim é muito importante. Porque na internet hoje a gente acha de tudo, né? A gente acha os empreendedores de palco, a gente acha os mentores de livros, mas a gente traz o que a gente viveu na prática. E não só para contadores, nem só para tecnologia, mas para todo tipo de ramo. Porque
na verdade, os pontos-chave que nos fizeram crescer, eles são para muitas pessoas, que é atendimento, é marketing, é vendas, é processos, é gestão de pessoas, cultura. E a gente usa o nosso time que viveu isso junto com a gente para os mentorados caminharem o caminho com a gente. Então, a gente não mostra o caminho, a gente caminha o caminho junto. Então, a gente está caminhando, eu estou com o facão abrindo a selva, mas vocês estão junto ali também na selva, olhando para os lados para ver se não vem os animais. Então, assim, é muito legal. E é engraçado que a gente está na temporada, a gente gravou muitos podcasts nessa temporada, e cada pessoa que senta e eu pergunto do clube, cada uma tem um ponto que gosta mais. Um são as mentorias, outros são os encontros, outro é a amizade, outro é a energia. Então, é interessante, até um processo de aprendizado, como cada ser humano é diferente, cada um... E cada um está no seu momento, né? Exato. Cada um está no seu momento. O meu momento, ele pediu isso. Para outro pode ser outra coisa, né? Ele vai enxergar valor em outros itens. Para nós, foi isso que nós enxergamos valores. Claro, a gente começou a enxergar outros valores, outras coisas que faz muito sentido para a gente, não tenha dúvida nenhuma. Mas naquele momento a gente falou, poxa vida, nós precisamos nos espelhar ou buscar insight numa empresa que seja muito maior que a nossa, que tenha uma operação complexa, porque tecnologia é uma operação complexa. Né? Você entregar serviços, você cuidar de ambiente de tecnologia do cliente é muita responsabilidade. Como é cuidar de contabilidade também de um cliente. Né? É muito complexo o nosso sistema contábil, né, brasileiro. E a tecnologia, imagina, é uma relação de confiança. O cliente ele entrega toda a estrutura de tecnologia na nossa mão. É uma relação de confiança pura. Por isso que o nosso LTV é tão alto. Então, uma vez que eu estou ali, eu tenho que melhorar o nosso serviço, eu tenho que buscar ajuda. Ninguém consegue nada sozinho. Então, foi aí que nos motivou a buscar esse ambiente. Claro, tem toda uma história por trás disso tudo, né? Como eu cheguei no Johnny, que eu cheguei no Johnny via Instagram. Eu chamei ele no Instagram. Ninguém veio vender para mim. Eu chamei ele e falei, olha, eu quero saber como é que funciona o seu clube, o seu ambiente. Legal. Né? Então, eu fui atrás. Então, é o tal da iniciativa. Se algo não está bom, você precisa se movimentar. E ainda assim, sendo bem sincera, tem gente que tá no clube, mas também tem algumas pessoas que não fazem, porque o simples fato de estar lá não vai trazer resultado. Você precisa fazer as mentorias, precisa agir com o que aprendeu, precisa fazer o relacionamento. Eu tenho até uma coisa curiosa, eu tenho como se fosse uma masterclass, que quando o cliente entra na empresa, a gente faz um onboarding dele. Né? Então tem do passo a passo para o cliente entrar na empresa. E uma das primeiras coisas que a gente faz, e são alguns vídeos que eu tenho, que eu falo para o cliente que a parceria é 50-50. Eu não vou fazer sucesso sozinho. Eu preciso que ele também me puxe, que ele esteja junto comigo, que ele também me provoque, nos provoque. Né? Não é só nós, o sucesso não está só em nós. Não adianta nada eu entrar em qualquer ambiente e ficar esperando que tudo aconteça, que vai, né, que o sucesso absoluto, os resultados, que vai vender, coisa parecida. Não, você tem que se movimentar. Sempre que as pessoas surgir uma oportunidade, levanta a mão. Né? Quando abriu aqui o podcast, a primeira coisa que eu fiz, eu já levantei a mão. Por quê? É preciso se movimentar, senão não tem como. A gente não vai conseguir gerar nada sem agir. Exatamente. É energia, senão você não consegue. O sucesso está no movimento. Exatamente. E qual que é o próximo passo? Quais são os próximos planos, os próximos BHAGs, né? Que são os objetivos audaciosos da Digitrix ou do Edson? Qual que é a próxima meta? É o nosso ecossistema. Nós estamos focados muito, principalmente na questão da Digitrix Cloud, que é um projeto que a gente tem há bastante tempo, porque é um projeto muito legal, é para atender os nossos já clientes, ele é escalável, diferente da empresa de serviço que é escalonável, ele é escalável. Né? É uma nuvem, é como se fosse uma plataforma que nós estamos criando para os clientes. Inclusive já tem alguns dos sócios do Fire que têm interesse, porque boa parte deles usam muito a questão de banco de dados, domínio, e eles precisam de um ambiente no formato que nós estamos entregando. Né? Então já tem alguns contatos nos perguntando sobre isso. Muito bom. E também a questão de educação. Né? Como nós somos muito didáticos, nós queremos também apoiar e ajudar outros empresários, não só de TI, mas qualquer outro empresário que queira, né, nos seguir, que queira nos acompanhar,
que queira nos visitar, que queira estar com a gente dentro da Digitrix. A nossa casa está de portas abertas lá, pronta para receber. Vou fazer um evento, né? Também, não, mas já está na pauta, já. Na pauta? Já está tudo, já está caminhando algumas coisas. Estamos tendo algumas iniciativas já para isso. Então, provavelmente, até o comecinho do ano, a gente deve ter um evento externo. Mas a gente está fazendo alguns eventos mais internamente para alguns empresários. Né, a gente sempre fala, né, que você pode começar a fazer eventos para os seus próprios clientes, para ensinar eles mais, para trazer eles mais para perto. Isso. E aí depois vai abrindo para convidados dos clientes e assim vai. Tem muitas iniciativas que a pequena e média empresária que está nos ouvindo pode fazer também para os clientes, para agregar mais valor, né? Agregar, se tornar diferente, estar em movimento, mostrar o quanto pode ser absorvido daquela prestação de serviço, acho que é bem bacana. É isso aí. Nós estamos buscando criar alguns movimentos até para poder educar o nosso próprio setor, né? Então, nós trabalhamos no setor de TI, que empresas igual a nossa existem muitas no Brasil, e elas precisam de ajuda também. Só que antes de ajudá-las, a gente tem que ser. Então, nós estamos buscando nos tornar uma empresa, um modelo melhor, um modelo mais bem estruturado. Por isso, nós buscamos mentoria, porque quem vai nos seguir tem que entender que nós estamos bebendo numa fonte que faz sentido para elas. Muito legal, muito legal. Estamos chegando na reta final. De tudo que você já fez nos seus negócios, de tudo do que a gente falou, do que você entrega para os seus clientes. Se você puder deixar 1 ou 2 insights que se transformem em decisões a partir da empresária ouvir esse podcast. Então, de tudo que você fez, quais são 2 pontos-chave para o crescimento, para a prosperidade, para alcançar os 40 colaboradores, aquela pequena e média empresária que está querendo crescer? Qual que você acha que são os seus pilares? Eu acho que, para mim, o primeiro é coragem. A pessoa precisa ter coragem de fazer as coisas. Né? Sem coragem, a gente não consegue movimentar nada. Você tem que ter coragem de fazer. Porque, às vezes, fica muito, vou deixar para depois, isso não é para mim, não tem aceitação. Primeiro, coragem. Você tem que ter coragem para mudar. Se você acredita que o seu negócio é viável, todos os negócios são viáveis, depende de como você, né, o quanto disposto você está a investir naquilo, né? Pagar o preço. Então, assim, tem que ter coragem. Acho que a primeira coisa é você ter coragem para fazer mudanças, né? Legal. Em termos de... E como eu trabalho com tecnologia, olhar para a tecnologia como um diferencial de negócio, né? A tecnologia pode te apoiar em várias frentes. As pessoas olham para a tecnologia como só um computador, um notebook, uma máquina. Não olha pelo viés assim... Como que o meu cliente pode ter mais experiência comigo eu usando a tecnologia? Como que eu posso... Que tecnologia, hoje em dia a tecnologia, qualquer um tem acesso. A tecnologia não é algo mais caro como era antigamente. Então tem muitas iniciativas na tecnologia que você causa no seu cliente final, uma admiração. Então você pode ter o apoio da tecnologia para poder te ajudar no dia a dia. Eu vejo muitos advogados, contadores, ainda com e-mail, Gmail, Hotmail, ele não tem nem ainda o domínio da sua própria empresa. Sim. Então, se manda para mim uma proposta comercial usando um e-mail desse que não são corporativos, já me passa uma imagem ruim. Então, 2 dicas. Tenha coragem e olha para a tecnologia de uma forma diferente. Ela pode te ajudar muito, mas muito. E pode ser uma pessoa só. Legal. Dá para usar. Tem muita tecnologia, até gratuita. Muito legal. Como que a gente te acha nas redes sociais? @sou Edson Fernandes. Sou Edson com DI, né? Isso. @sou Edson Fernandes. Muito. Isso. Adoro Sous. Eu sou Carla Martins. Sou Edson Fernandes. Muito bem. E a Digitrix tem Instagram? Tem. @DigitrixTI. Digitrix.TI. @DigitrixTI. Muito legal. Então, a gente vai deixar na descrição, mas também sigam o Edson, peguem os insights, peguem as dicas, o contatem se você deu aquela pulguinha atrás da orelha. Será que realmente a minha tecnologia está me ajudando? Será que o Edson pode me ajudar? Ele vai estar lá à disposição para tirar suas dúvidas, para entender se faz sentido para você, porque você viu que ele faz toda uma análise
para que a tecnologia te ajude, se torne um diferencial competitivo, traga mais clientes, mais retenção de colaborador, que eu acho muito importante. Muito obrigada, Edson, por você ter vindo até aqui. Obrigado você. Foi legal, você está gostando do acolhimento, foi... Maravilhoso. Além do almoço, né? Maravilhoso. almoço... Nós tivemos ali, uma delícia, né? Foi maravilhoso. Um Muito... grande beijo para todos, para os imparáveis das redes sociais aí, que são os meus seguidores. Beijo, imparáveis! É isso aí. Obrigada por você ter vindo, obrigado por ser sócio do Fire Club, pela confiança, por caminhar com a gente. Ter esse momento é muito prazeroso entre nós. E você que nos ouviu, nos assistiu, muito obrigada pelo seu tempo também. Transforme esses insights em ações, porque até o próximo Líder Maravilha, eu quero todo mundo com mais tecnologia dentro das suas empresas. Um beijo e até o próximo. Tchau!